Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula onde nós vamos falar sobre vida útil e vida mediana, né? Também é um assunto muito interessante que precisa ser, na verdade, né, entendido para que fique aí dentro dos conceitos iniciais da iluminação bem definidos, né? Então, vamos falar sobre a vida útil, né? A vida útil de uma fonte de luz está atrelada às suas horas, tá? Então, vamos entender. Então, a vida útil é o número de horas decorrido quando se atinge 70% da quantidade de luz inicial devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada, tá? Ou seja, a lâmpada, a fonte de luz, né, e a tecnologia LED não é diferente, tá? Ela tem essa depreciação do fluxo luminoso, ela perde esse fluxo luminoso. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a gente compra um equipamento, né, uma lâmpada ou uma luminária integrada já com a tecnologia LED, né, depois de uma determinada quantidade de horas de uso, ela já não é a mesma do dia em que a gente comprou e instalou ela, tá? Ela teve essa perda de fluxo luminoso no decorrer desse uso aí, tá? Mas a diferença é que antigamente, né, as incandescentes viviam 1000 horas e já queimavam. Então, essa depreciação era muito pouca na percepção visual, porque ela já queimaria em seguida. Quando vieram as fluorescentes compactas, que duravam até 6 vezes mais que a incandescente, essa perda, vamos dizer aí, depois de 100 horas de uso, né, ela fazia caída, uma caída até de certa forma drástica, em relação ao que a gente comprou ela, né, e instalou ela naquele momento, então ela teve aquela caída e ela foi daí caindo de forma bem sutil, mas ela ainda ia caindo, até ela queimar, né. Então, na verdade, a gente, não tinha essa percepção, a gente tinha, quer dizer, essa percepção de que ela tinha essa caída da depreciação dela, tá, e por mais que a gente ainda tivesse 5 horas, 6 horas de uso, né, 1000 horas de uso, né, 5000 horas de uso, ela já não estaria a mesma, ela já estaria neste patamar. Então o que a gente precisava levar em consideração é que quando eu escolhia os equipamentos, né, para aquele determinado projeto, para aquele determinado ambiente, para aquela determinada atividade, eu já tinha que levar em consideração essa depreciação e contar com ela, porque era a partir dela que ela estaria dentro do projeto por muito e muito tempo, tá? Então é nesse sentido. Então a vida útil é o número de horas decorrido quando se atinge 70% da quantidade de luz inicial devido à depreciação da lâmpada. Então aquela lâmpada, né, que estava acesa, né, que quando a gente comprou ela, ela nos oferecia 1.200 lumens, né, depois de 100 horas de uso, ela cairia então para para 900 lumens, e ela teria tudo isso ainda de durabilidade, então tinha essa caída, como eu falei para vocês, tá? Então esse fator, como eu disse, deve ser considerado no cálculo do projeto de iluminação, a fim de preservar a iluminância média, que é o lux, projetada sobre o ambiente ao longo da vida útil da lâmpada, tá? E aí eu dei o exemplo para vocês das incandescentes versus as fluorescentes compactas, né? Que a linha de raciocínio é muito parecida com as fluorescentes tubulares, né? Porque o princípio é o mesmo de acionamento entre as fluorescentes. A diferença está no tamanho desta lâmpada, ok? Então, vida útil se resume a isso, essa questão da depreciação do fluxo luminoso. E a vida média, né? A vida média ela também está atrelada às horas, porém ela é definida como o tempo em horas do qual 50% das lâmpadas de um grupo representativo testado sobre condições controladas de operação tiveram a queima. Então, você põe na indústria, né? Vamos pensar aí, a gente põe os LEDs sendo ligados numa quantidade interessante, porque não pode ser um ou dois, né? Vamos dizer ali a título de exemplo, 100 LEDs ligados, tá? Em condições controladas de operação, e aí a gente vai vendo essa questão, como que elas vão queimando, né? E fazendo essa contagem aí com relação a ter os 50% delas queimadas e 50 acesas, e aí fazer
essa análise, né, de quanto tempo isso aconteceu. Então, a vida média seria isso, é o tempo em horas, do qual 50% das lâmpadas de um grupo representativo. Então, 100 LEDs já seria, assim, interessante, porque a gente teria aí, né, acompanhando, né, essa observação aí, elas vão se queimando por algum motivo, e aí depois de queimar 50 LEDs, porque são 100, né, que é o que corresponde a 50%, aí a gente vê esse tempo que elas para que a gente possa calcular, né, e entender o que pode ter acontecido, tá. Lembrando que esses valores são apresentados para o consumidor final e para nós, enquanto projetistas de iluminação, com esse teste com lâmpadas, né, com fontes de luz que foram testadas em condições controladas de operação, o que é muito diferente, né, quando a gente compra um equipamento e coloca na casa do nosso cliente, coloca no escritório do nosso cliente, coloca na indústria do nosso cliente. Porque a gente sabe que as concessionárias não conseguem dar esta condição, né, controlada. Existem picos, existem instabilidades. Então, isso ajuda também a impactar um pouquinho na queima, que eu costumo dizer, uma queima prematura desses equipamentos aí por conta das oscilações e de outros fatores que podem vir a ocorrer, tá? Então, o que fica bem claro é que a vida útil, né, que a gente viu no começo da aula, está atrelada à questão da depreciação dessa lâmpada, aquilo que ela perde depois de uma determinada quantidade de horas de uso, e daí ela nos oferece aquele, né, não mais aquele fluxo inicial, mas com aquela depreciação. E a vida mediana está relacionada a essa questão da queima, né, desta observação de quanto tempo esse conjunto queimou, né, para atingir 50%, né, deste grupo representativo, para que a gente possa ter essa noção de durabilidade dela, que a vida média é a durabilidade, né. Dizer que antigamente as lâmpadas incandescentes, né, duravam 1000 horas, tá? Em relação a esse olhar da vida mediana dela, não quer dizer que que ela completava 1000 ela queimava, ela podia estender um pouquinho mais ou ela poderia, às vezes, diminuir um pouquinho mais. É aquela média, né, o fornecedor oferece aí, né, 1000 horas, né, então ele já jogava uma folga aí para que durasse um pouquinho mais, mas isso está atrelado ao uso do equipamento também, tá? Então, espero ter contribuído com essas 2 informações, vida útil e vida mediana das fontes de luz, para que você possa aí ter com você, no decorrer aí da sua análise de equipamentos, análise das luminárias, das lâmpadas, possa saber identificar esses valores e o que eles representam, para que você possa fazer suas escolhas dentro do seu projeto, de qual equipamento, de qual fonte de luz você vai optar aí, por quê, e poder se justificar com o cliente também, né? Porque isso está atrelado a valores, né? Às vezes um equipamento que te oferece uma durabilidade maior, né, em relação à vida mediana, com certeza vai ter um custo um pouquinho mais elevado do que o outro que não teria tanta essa qualidade, esse olhar em relação a esse quesito, tá? Então, obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.